Cumprimento a todos que nos acompanham através aqui desse instrumento tão importante, né? Na atualidade, as mídias sociais, na maravilhosa paz do Senhor. Quero agradecer a Deus pela vida do diácono irmão Fábio, agradecer a Deus pela vida do evangelista irmão João Rondon e agradecer também a Deus pela vida, mesmo na sua ausência, né? Pela ausência justificadíssima do nosso evangelista irmão Alexandre. Agradecer a Deus pela sua vida e também pela sua vida que nos acompanha aí nas redes sociais. Deus abençoe poderosamente em nome de Jesus. Olha, nós estamos já encerrando, né, quase o trimestre. Já estamos na lição de número 11, a antepenúltima, né? A lição, o trimestre passou muito rápido, mas Deus é maravilhoso, sempre nos dando temas importantíssimos, interessante, que desperta o interesse da igreja, o interesse daqueles que também são amantes do Evangelho, né, e estão atentos, ouvindo a palavra do Senhor. E uma lição sempre nós mencionamos melhor do que a outra. Assuntos importantíssimos que foram escritos há muito tempo, mas para a nossa atualidade, para a nossa era, né? E o diácono irmão Fábio já fez a introdução mencionando a respeito sobre o que vem depois da restauração, né? O tópico 1 é a respeito da restauração, o que vem depois. Então, Deus restaurando a nação de Israel, e nós vamos falar sobre o tópico 2, sobre o templo do milênio. Que templo é esse? Como que é o templo mencionado pelo profeta Ezequiel no milênio? É um templo em que há muitos contrastes, que o profeta Ezequiel viu naquela visão que Deus mostrou a ele. Há um contraste no templo visto por ele, naquele momento, pelo templo que ele viu anteriormente, quando a glória de Deus saiu, deixou ali o templo e foi-se de Jerusalém. E agora, como muito bem mencionado pelo nosso irmão, diácono irmão Fábio, a glória de Deus retorna para Jerusalém. E a visão do templo que Ezequiel vê é contrastante com aquele primeiro templo. Então é um templo diferente. É um templo em que o complexo e as abundâncias em Ezequiel são relatados de forma detalhada. Diferente de outros profetas, o comentador da lição vai mencionar, diferente de Isaías, diferente de Joel, Ezequiel vai ter uma visão agora completa deste novo templo, o templo do milênio, que é diferente do templo de Salomão, diferente do templo construído por Zorobabel e diferente do templo ampliado por Herodes e que foi destruído no ano 70, já da nossa era cristã. Então, é um templo diferente. E que templo é esse, então? Então, é o que nós temos que refletir, e o comentador nos traz, e é o importantíssimo da palavra de Deus, a riqueza da palavra de Deus, nós nos esmiuçarmos, detalharmos nas riquezas, nos detalhes que a palavra de Deus tem a nos oferecer. Que templo é esse? Nós observamos que os utensílios que é relatado nas descrições do livro do Êxodo, Deuteronômio, não aparecem no templo descrito por Ezequiel. Então, há uma grande diferença nesse novo templo, e nós vamos ver por que há essa diferença. Nós podemos enumerar a Arca da Aliança, o altar do ouro, do incenso, o candelabro ou o castiçal, a mesa dos pães da proposição. Então, são comparações de descrições de elementos que tinham no templo, que no livro de Ezequiel, na visão do profeta Ezequiel, esses elementos, eles não são mencionados, não são descritos. Mas por que essa razão? Porque não há esses elementos. Hebreus, capítulo 9, 11
e o versículo 12, vai dizer que tudo isso, esses utensílios descritos na Bíblia, apontava para quem? Para Cristo. E tudo isso indica, então, que no milênio, por essa razão, não haverá necessidade dos rituais realizados durante esse período que é descrito no Antigo Testamento. Então, o profeta vai descrever uma situação em que não há esta necessidade durante o período do milênio, porque Cristo, aqueles elementos, aqueles rituais que foram praticados no Antigo Testamento, no Antigo Templo, na antiga sacerdócio levítico, esses rituais não haverá mais necessidade desses rituais. Então é um templo diferente. E nós podemos ainda prosseguir na lição, e os irmãos que nos acompanham, os professores da escola dominical, focando sobre essa diferença do templo do milênio com o templo da época de Salomão, com o templo da época de Zorobabel e com o templo reformado por Herodes. Há uma diferença. Então, por que isso? Porque nós vamos estar aonde agora? Numa nova dispensação. É uma dispensação diferente. Nós saímos então da dispensação da graça, entramos, a igreja foi arrebatada, nós estamos falando nesse período, a igreja foi arrebatada já, houve o período da grande tribulação, os 7 anos, e Jesus retorna na segunda etapa da sua vinda, e então instaura agora o reino milenial, ou seja, a dispensação milenista. Ela é uma nova dispensação. Então o livro de Ezequiel, o último bloco, vamos dizer assim, do livro de Ezequiel, que se inicia no capítulo 40 e vai até o capítulo 48, ele vai trazer o quê? Os detalhes desse período. Então ele começa falando do novo templo e vai do capítulo 40 até o capítulo 43, Ezequiel vai trazer os detalhes mostrados por Deus, do capítulo 40 até o capítulo 43, a nova forma de adoração a Deus nesse novo templo e no templo do milênio, que vai do capítulo 43 até o capítulo 46, e a partilha da Terra Santa entre as tribos de Israel. Ou seja, o projeto de Deus que foi estabelecido ainda lá nas promessas para Abraão, vão se concretizar na íntegra nesse período, e é descrito aqui pelo profeta Ezequiel. Então é muito importante nós nos atentarmos para esses detalhes de uma nova dispensação, por isso um templo diferente. Então tudo isso aponta o quê? Todos esses relatos do profeta Ezequiel está apontando para o milênio, ou seja, 1000 anos do reinado de Jesus Cristo aqui na terra. Reinado físico. É um reinado físico. Hoje nós vivemos a promessa do reino de Deus e já vivemos o reino de Deus, mas no sentido espiritual, sendo governado por Deus na esfera espiritual. Por quê? Porque esse mundo jaz no maligno. Essas coisas velhas, elas irão passar e tudo se fez novo. Se fez novo primeiramente em nossas vidas e Deus fará tudo novo. Então essas coisas velhas passarão e Cristo instalará o milênio, o seu reino material no milênio. Então o profeta, ele anuncia esse reino de Cristo milenial que foi anunciado também pelos profetas Ezequiel e Isaías. Então tem muitas interpretações sobre essa questão da nova dispensação descrito no livro de Ezequiel. E é por isso a importância de nós estarmos sempre meditando na palavra do Senhor. Nós vamos ver aqui no final que o castiçal tipificava o quê? Cristo como a luz do mundo. Então, como o castiçal apontava para Cristo como a luz do mundo e agora a presença de Cristo no mundo, não haverá mais a necessidade desses símbolos, porque Cristo, a nossa própria luz, estará presente durante
o reino milenial. Então, a era messiânica será marcada pela presença real de nosso Senhor Jesus Cristo, a presença real e a presença literal de Cristo. Não será uma presença apenas espiritual. A presença de Cristo durante o reino milenial será uma presença real. Assim como você vê o seu próximo ao seu lado, o seu filho, um irmão, a esposa, fisicamente, então a presença de Jesus Cristo durante o milênio será real, será literalmente durante o reino milenial. E o comentador prossegue ainda no tópico 3 sobre um ritual diferente. Nós mencionamos que alguns utensílios não estarão presentes durante esse novo templo no milênio. E uma ausência que nós podemos destacar é a ausência da Arca da Aliança, que é mencionado no profeta Jeremias, capítulo 3, e versículo 16, que naqueles dias, diz o Senhor, nunca mais se dirá a arca do concerto do Senhor, nem lhes virá ao coração, nem dela se lembrarão, nem a visitarão. Isso não fará mais. Porque a arca da aliança, ela era o símbolo da presença de Deus, era um símbolo espiritual da presença de Deus. Mas agora nós teremos a presença real de Deus, a presença real do nosso Senhor ali no templo, a presença real no meio do povo, não havendo necessidade, então, de símbolos ou de representações, porque o próprio representado no Antigo Testamento se fará presente no meio do seu povo. E essa promessa é fiel e vai se cumprir. Glória a Deus. E então, como explicar o sacrifício no milênio? Irmão Fábio, evangelista, irmão João Rondon. O Ezequiel menciona que haverá sacrifício. E o comentador traz aqui uma importante meditação, que esses sacrifícios apontados, é importante nós aprofundarmos aqui, que eles podem ser literal ou podem ser simbólico. Alguns argumentam que são simbólicos, assim como Paulo cita em Romanos capítulo 12, e o versículo 1 e 2, que nós apresentemos como sacrifício vivo diante de Deus, e outros falam que será literal, ou seja, haverá o sacrifício mesmo, e a maioria, essa corrente que a maioria pensa dessa maneira, mas como símbolo, como lembrança do sacrifício de Cristo, assim como a ceia do Senhor será ministrada no céu após a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha, assim nós encerramos brevemente, o tópico 2, e pedindo que Deus possa estar orientando também a sua vida. Já concluindo esse tópico, nós estamos indo para um intervalo. Que Deus em Cristo abençoe poderosamente a sua vida. Se estas aulas estão sendo bênção para a sua vida, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos, irmãos, e vamos propagar a mensagem do Senhor.